Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um bate-papo hoje com o N. O N é irado aí, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports. Poxa, N, boa tarde, cara. Obrigado por você ter aceitado o convite aí. Mais um bate-papo bem legal no meu canal. Valeu. Que isso, eu tô muito feliz assim, de estar aqui, pô, e muito obrigado pelo convite. Sempre na nossa audiência, professor Juliano Taliati, sempre com a gente lá na NFL, também acompanhando os outros esportes americanos. Então, para mim é uma honra estar aqui, poder retribuir um pouquinho do carinho que a gente recebe aqui do outro lado, né, do microfone. Que bacana, legal. Bom demais ouvir isso. Sim, eu tô em todos os esportes americanos, os que não são também. Eu tô ligado em tudo. Sempre quando eu posso, eu assisto. Quando não dá, eu vou e assisto o VT. Adoro muito também o ESPN League que vocês fazem. Para mim, assim, é o melhor programa da ESPN. Acho excepcional como é bem feito, como é bem colocado, como vocês trazem o conhecimento, a discussão é sempre bem feita, não fica muito ligado em querer cliques, não. O programa tem qualidade e é um programa com embasamento muito, muito bacana. Ô, Henrique, cara, o meu cachorro, acho que quer fazer alguma pergunta também, mas tudo bem. Deixa eu te falar. Eu quero começar com você falando um pouco sobre você, se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco da sua formação. Pô, muita gente não conhece muito de onde eu vim, né? Eu vim pelo Desafio de Talentos na ESPN, acabei entrando por um reality show que a ESPN montou na época para procurar um novo talento, um novo comentarista de esportes americanos, mas antes disso já tinha uma carreira já em jornalismo, já que eu tinha construído já aqui em São Paulo. Eu fui estagiário do Diário Lance, fui repórter do Diário Lance depois, fiz parte da equipe da TV Cultura também como estagiário. Aí trabalhei no Grupo Bandeirantes, fiz muito tempo de jornalismo de cidades, que a gente chama de jornalismo de trânsito, né? Fiquei muito tempo nessa área, na Sul América Trânsito, aqui em São Paulo, uma rádio que infelizmente já não existe mais, mas que fez muito sucesso aqui como buscar alternativas no trânsito de São Paulo, né? Fiz Rádio Bandeirantes, fiz Band News FM, fiz alguns trabalhos também ali para Band News TV, coisas breves assim, mas dentro do Grupo Bandeirantes trabalhei bastante, fiz muita coisa lá dentro. E de lá eu fui para a CBN, fiquei 3 anos como repórter aéreo na CBN em São Paulo, né? Então cobrindo o trânsito do alto, cobrindo os principais acontecimentos do dia do helicóptero no final da tarde. E dali foi que eu acabei indo para a ESPN, né? Foi dali, quando eu estava na CBN já, que eu acabei indo participar do Desafio de Talentos. E entrei, né? Consegui uma chance de comentar na casa, consegui crescer dentro da casa ali fazendo os esportes universitários, né? Conseguindo fazer o college, que é uma paixão antiga, porque eu contei aqui sobre o N profissional, né? Mas a parte do N pessoal lá começa lá atrás, né? Como, pô, eu comecei a assistir futebol americano quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, mas tenho memórias de futebol americano ainda, sabe? Vendo filme, sabe? Acompanhando ali já desde a minha infância, desde o começo da minha infância, sessão da tarde, SBT também tinha lá o Cinema em Casa, tinha uns filmes maravilhosos que acabaram te apresentando, né, o que é o futebol americano. E eu comecei a assistir de verdade mesmo lá quando eu tinha meus 15, 16 anos. E aí eu comecei a acompanhar e isso gerou para mim um passatempo muito grande. Eu nunca achei que isso fosse virar uma profissão minha, né, de estaria envolvido de alguma forma assim. Mas fui estudar jornalismo. Quando eu fui estudar jornalismo, não pensava em jornalismo esportivo, acabava pensando muito em jornalismo político, que era uma coisa que eu gostava, apesar de gostar muito de esporte, apesar de ser uma pessoa que já tinha, desde criança, meu nome, né, Wayne, quem não sabe, vem de um. Não desse jeito que escrevia, tá? Minha mãe que adaptou lá, mas vem de um velocista jamaicano que participou dos Jogos da Amizade em 1990. E minha mãe gostou do nome, mudou o nome para deixar com a sonorização de Wayne, né? E acabou ficando mais complicado, na verdade. As pessoas batem o olho, não acham que é Wayne, aquilo ali é Wayne, é Vayne, é Vine, enfim. Mas eu fiz jornalismo aqui em São Paulo, no Mackenzie, e depois, quando eu terminei a faculdade, eu fui estudar mais um ano fora ainda, fui estudar ainda em Alabama. E ali eu peguei a paixão pelo college football, que não era uma coisa que está aqui atrás, né? Está aqui no cenário, tá coisa que está dentro de mim, mas que eu tenho que trazer sempre durante aqui meu cenário, nas transmissões, alguma coisa, sempre as pessoas acabam puxando um pouco para lá, roadside, né? Que é uma saudação de Alabama, e isso me deixou quando eu voltei para cá, muita vontade de fazer algo a mais pelo futebol americano de um jeito profissional, né? Não só mais aqui do lado da audiência. E aí comecei a comentar college football para um site que chama collegefootball.com.br, na época se chamava The Fraternity, virei editor do site, fiz uma transição do site que falava de todos os esportes universitários para falar só de futebol americano universitário,
criamos um ranking brasileiro de college futebol também, que é uma coisa bem interessante, mas foi ali que eu peguei o jeito de fazer, um jeito de ir mais a fundo na comunicação sobre futebol americano. E aí acabou que veio a chance com a ESPN. Então, para mim, foi muito interessante, muito legal toda essas coisas se juntando, né? Uma hora o profissional e o pessoal se juntaram num ponto e deu o desejo de trabalhar com isso. E eu vou confessar uma coisa, viu, Juliana? Eu não achava que eu fosse entrar pela janela do comentarista. Eu achava que eu ia entrar pela janela do narrador. Eu me preparei a vida toda para ser narrador ali. Eu terminei a faculdade, fui fazer curso de narração, sou locutor formado pelo Senac, cheguei a narrar o jogo de brincadeira já em muitos lugares. Eu já assumi transmissões que caiu o narrador, né? Matheus Pinheiro, caiu. Assumi lá a rede touchdown, da rede interceptação. Mas eu achava que eu ia entrar pela janela pela a condição de narrador, se fosse um dia trabalhar com isso. Acabou que abriu uma janelinha pequena ali um dia de comentarista. É ali que eu me joguei. E aí foi e acabou que... Eu demorei um tempo para me adaptar à função de comentarista, porque eu gosto muito de falar, de articular muito coisa que veio lá do rádio comigo. Então, isso pode às vezes querer passar por cima do narrador. Eu tenho que segurar um pouco esse Wayne ali no comentário para não tomar a frente, porque esse espaço de trazer a emoção, trazer a jogada é do narrador. Eu tô ali para trazer para os olhos da audiência algo que eles não viram. E aí, talvez traduzir algo que alguém não entendeu. Pá, deu uma travada, não sei se você está me ouvindo. Não, tô te ouvindo. Voltou rapidinho. Então, eu tenho um bate-papo aqui com o Matheus Pinheiro, chamei o Matheus Suma também, mas o Matheus, ele respondeu, depois não respondeu. Matheus, se você veio, se você puder também me ajudar. Pode deixar. Vou encher o saco dele também, para ele vir aqui também. Dá essa moral aí. O Matheus Pinheiro, foi solícito, falou, fez a entrevista dele também, e vocês três entraram praticamente juntos ali, né? E esse reality que teve foi bem interessante, confesso que eu não acompanhei ele todo, acompanhei alguns, e assim, mesmo quando você está comentando, eu não acho que você atropela, acho que você manda muito bem, traz o bom conhecimento, não estou te puxando o saco não, eu acho isso mesmo. E também gosto muito, porque assim, muitas vezes assim, no ESPN League tem alguns quadros que eles fazem meio que você força o debate, força entre aspas, né? E às vezes o Kurt e o Paulo, principalmente, eles eram meio incisivos com você, principalmente no começo. Não sei se é impressão minha, mas você saía muito bem. Às vezes o Paulo te colocava assim, te apertava um pouco, ia contra você, dava um argumento, e eu achava legal que você tinha os seus argumentos, se mantinha firme. Isso acontecia mesmo? Era visão aqui do espectador? Ou como é que é? Não, faz parte do debate. Não, faz parte do debate. Eu não sabia que ia vir ali um argumento forte para cima. Eu não participava de todas as reuniões de pauta. Hoje a gente participa. Hoje, no novo formato do ESPN League, a gente tem um formato de reunião de pauta que ele acontece horas antes do programa. Tanto que, uma curiosidade para o pessoal, hoje temos uma pauta, né, nesse dia 21 de março, que ela caiu inteira. Porque houve uma troca pelo Matt Ryan, que a gente não esperava que fosse acontecer dessa forma, e então derrubou dois assuntos. A gente tinha dois assuntos interessantes para falar, Baker Mayfield, onde ele se encaixaria, se você iria de Baker Mayfield ou de Matt Ryan dentro dos Colts. Esse assunto caiu completamente por causa disso. Então, hoje a reunião de pauta, ela participa ali, a gente tem coisas que são... A gente vai tratar sobre esse assunto, mas vem o produtor e fala, você vai falar... Eu vou falar com você separado, né? Você qual que é a sua opinião, N? Qual que é a sua opinião, Kurt? Qual que é a sua opinião, Paulo? Para não trazer ali todo mundo, amarrar uma opinião só, para que na hora do programa, cada um não saiba a opinião do outro, para que tenha um debate mais interessante. Até porque se todo mundo souber a opinião, vai ficar um jogo de cartas marcadas ali, então fica sem graça. Então, há esse momento também. Mas eu sentia também que havia no começo, o pessoal aperta um pouco para ver o que dá para tirar dali. E eu gosto desse tipo de debate. Eu também gosto de apertar também. Então, eu acho legal. Eu acho que faz parte de manter ali toda a comunicação do ESPN League, como é que funciona o ESPN League na opinião, precisa passar por isso, precisa passar por um choque de opiniões. Então precisa ter ali duas pessoas que vão debater, e não duas pessoas que vão ficar concordando o tempo todo. É claro que você pode ter a mesma opinião que outra pessoa, mas se você não tiver, durante o debate, uma ação de duas pessoas realmente tentando extrair um pouco mais da outra e aumentar um pouco o debate, eu acho que você não vai chegar onde você gostaria. Então eu gosto desse formato, eu gosto desse jeito gosto quando me apertam, porque eu tenho 10 anos de carreira, eu vou ficar aí em pegadinha, não vou, né? Não imagino. Então estamos aí para debate.
É claro, claro. Então, eu também gosto. Isso é algo que o ESPN League trouxe de uns tempos para cá com mais ênfase, né? Esse debate não é que, você vai falar sobre isso. Não, cada um vai dar ali a opinião dele, às vezes concorda ou não, traz alguns pontos. Isso eu acho muito interessante. E tanto para você, mesmo que tenha opinião, mas pode ser a mesma opinião no final das contas, mas ideias diferentes podem te levar a uma determinada visão, né? Por exemplo, você acha que uma determinada equipe é favorita no confronto, mas você pode achar que é por conta do quarterback ou por conta da linha ofensiva, e assim vai. E isso faz crescer. Isso eu acho muito bacana, porque traz muito mais subsídio para quem quer aprender sobre o esporte, para quem está querendo entender o que está sendo colocado ali. E essa visão também nos esportes, principalmente americanos, tem bastante, né? E eu gosto muito disso também no rugby, que é um esporte que eu adoro, também bate-papo com o Martoni, e assim, algumas transmissões, elas são mais seletivas em ensinar as pessoas, porque sabe que tem pessoas novas assistindo ali. E outras não tem como, né? Você está num jogo super pegado lá, não dá para você ficar explicando determinadas situações, deixa arder, deixa a pessoa assistir e vamos que vamos. Você já alinhou algumas coisas, eu ia te falar, perguntar por que Alabama e tal. Eu sei que às vezes você já colocou também ali, mas você adiantou um outro lado aí, por exemplo, eu também não sabia. Quer dizer, então você foi estudar lá, você estudou lá um pedaço. Estudei um que é um semestre, né, uma temporada, porque eles dividem dentro de temporadas, tem subdivisões ainda dentro do ano, então não funciona exatamente como a gente conhece aqui, né? Um semestre não é exatamente igual um semestre brasileiro, mas estudei uma temporada lá, uma season lá, era bem de futebol americano. E por que Alabama? Aí tem vários pontos, né? Uma delas é Alabama era mais barato do que as outras opções que eu tinha na mão, que eu queria fazer numa universidade, né? Eu queria viver a experiência dentro de uma universidade, que eu fui fazer língua inglesa. Então eu queria pegar um pouco dentro da universidade. Eu tenho créditos universitários lá, deixei lá, né? Fui freshman, poderia ter sido um jogador da universidade se tivesse um talento, mas nunca passou pela minha cabeça. Mas eu fiquei entre Alabama e Arizona State. Ficou entre essas duas que tinham valores semelhantes. Tempo, né, Juliano? Dólar 1 para 2, né? A gente olhava para o negócio, era que nem fazer um curso aqui livre aqui, né? Era muito mais simples. Hoje em dia não tem nem mais condição, não tem. E essas coisas aqui tá aqui, ó, tudo já estou pensando em vender partes do cenário aqui para pagar as contas, que tá difícil. Mas eu acabei escolhendo o Alabama por alguns detalhes, e um deles era, claro, o futebol americano da universidade era muito forte, era tradicional, era um caminho bem fora do que é o comum, do que brasileiros vão estudar nos Estados Unidos. Eu esperava não encontrar nenhum brasileiro em Alabama, encontrei mais de 20 na universidade, por causa do programa Ciências Sem Fronteira, tinha muita gente por lá, também fazendo língua inglesa, também começando da parte do IELE. Um programa excelente esse. Exato, que faz falta de alguma forma, mas é muito interessante porque assim, a ideia, os brasileiros que tinham entrado na parte de Portugal, tinham sido aceitos na Universidade de Portugal, quando Portugal saiu do circuito do Ciências Sem Fronteira, eles acabaram adaptando para as pessoas que tinham já sido aprovadas, ter uma opção. Então eles foram fazer língua inglesa em universidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, Irlanda, e você depois encaixava em algum lugar, em algum país, para você fazer seu ano lá, né, de bolsa, seus 2 anos de bolsa no completo. Então eu encontrei muitos brasileiros lá. E por quê? Porque Forrest Gump também, né? Acho que Forrest Gump é uma história que todo mundo vê, Alabama, fica com isso na cabeça. E eu sou um grande fã do filme, é um dos meus filmes favoritos. É o meu favorito, é o melhor favorito já feito. É um dos melhores papéis da história que alguém já conseguiu interpretar. O que o Tom Hanks faz, cara, nesse papel é maravilhoso. O que é a ideia, né? Não sei se você já leu a novela também, já leu o livro também. Li 10 vezes o livro. 10 vezes. Assim, você não consegue imaginar. Hoje não tem como você ler e separar o Tom Hanks ali do papel, né? Mas não tem. Você imagina. É muito bom. Exatamente. E é muito bom, eu acho, me chamou a atenção. E o autor da novela, Forrest Gump, estudou em Alabama. Por isso que ele tinha a ideia de trazer ali no cenário, incluir na história, né? Alabama, Paul Bear Bryant, né? Incluir um pouco dentro da história. E tudo isso me chamou a atenção para Alabama. Alabama era atual campeã nacional, né, na época, ganhou de Notre Dame. E eu assisti esse jogo um pouco depois de ter ido na feira de intercâmbio. Então fiquei com isso na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça, por Alabama. Na hora do vamos ver, fiquei entre Alabama e Arizona State. Falei, não, Alabama, vamos para um interiorzão dos Estados Unidos, vamos lá, então, que vai ser legal. E, cara, nas melhores experiências da minha vida, né? Não só me deu uma profissão, como
me fez um Wayne diferente, né? Eu acho que eu sou hoje o que eu sou por causa das experiências que eu vivi também, né? Essa mudança de cultura, né? Viver uma outra cultura um pouco, né? É muito interessante. Recomendo para quem puder fazer isso, porque vale a pena para a sua formação pessoal, sempre ver outras culturas. Fantástico, né? Essa temporada que você ficou lá valeu assim, por uns 5 anos, né, Wayne? Valeu, assim, assim, na evolução que você não consegue mensurar, né? E aí, uma vez já falar, vou fazer pós-graduação, tô terminando o mestrado, inclusive. Pensar em fazer fora, faz em Alabama, né? Meu pai citou um dia assim, o que você não faria? Você faria em Alabama se tivesse uma bolsa para você lá? Não, acho que não, porque eu não vou conseguir viver o que eu vivi lá naquela época, então eu vou ficar tentando voltar a um sentimento que não tem mais. Eu cheguei a voltar lá em 2019, né? Levei minha mãe para conhecer a universidade, foi muito legal, vi um jogo lá, vi a estreia de Mac Jones, como titular em Alabama. Sim, foi muito legal, foi uma experiência de recordar as coisas que estão ali, mas não seria mais a mesma coisa. Se eu fosse estudar de novo na universidade, não seria a mesma sensação. Não quero tentar emular a mesma sensação e estaria estar voltando no passado. O mais legal é sempre viver o que vem pela frente. Tem é isso aí, eu concordo contigo. E agora eu vou fazer uma pergunta dentro disso, é o seguinte, e o que eles sabiam sobre o Brasil? Quando você chegou lá viu que você era brasileiro, o que eles perguntavam para você? O que eles falavam do Brasil ou não falavam nada? Não teve essa relação com o pessoal lá, os americanos? Não, tinha bastante. Eles sempre falavam qual que é o seu atacante favorito, né? Você gosta de soccer, você deve gostar de soccer, né? Eles vinham já com isso na cabeça, já, deve gostar de futebol também. E eles achavam que eu não saberia o que está acontecendo no campo de futebol americano, né? E eu já amava futebol americano quando saí daqui, mas era NFL, né? E o college ele tem umas peculiaridades que são mais interessantes para você assistir no estádio do que a própria NFL. Uma banda, né? Como o que acontece entre um down e o outro, assim, é muito mais agitado, muito mais animado. Ali traz uma atmosfera diferente da NFL, na minha opinião. É uma experiência que eu também recomendo a todo mundo que puder ver. Assim, vou ver um jogo de NFL. A pessoa juntou o dinheiro, conseguiu ir ver um jogo de NFL. Dá uma olhadinha se não tem jogo de uma universidade perto no sábado também. São 130 universidades no primeiro nível do college football, tem ainda as universidades do segundo nível, tem segunda, terceira divisão, mas, por exemplo, quem faz o circuito Orlando? Orlando não tem um time profissional de futebol americano, tem em Tampa, 50 minutos, 1 hora de carro. Mas em Orlando tem a Universidade de Orlando, o UCF Knights, né? É legal, uma experiência interessante. O dia da cidade para ver ali o UCF Knights. E é uma universidade das menores, não é uma das grandes do college football. Assim como tem lá, vou ver um jogo do Miami Dolphins. No estádio do Miami Dolphins joga o Miami Hurricanes, nos sábados. Então também vale a pena. E são ingressos mais baratos, valem mais a pena e trazem uma atmosfera legal de futebol americano ali, a atmosfera universitária. E os americanos, no geral, gostavam muito. Eu tive muito contato lá com culturas como do pessoal do mundo árabe, muitos árabes, amigos, chineses também faziam parte de programas que eram federais, né, institucionais. O país fazia um programa também de intercâmbio. Então eu tive muito contato com colombianos, tinha jornalistas colombianos que estavam comigo na época lá também, a gente dividiu muitas experiências. Então eu tive contato com o mundo inteiro. E as pessoas sempre vão chegar na gente, sempre no futebol. Eu lembro que um dia me pararam para analisar os classificados aqui pela eliminatória da Comebol, porque saiu bem, né, a última rodada saiu bem numa condição dessa, e a Copa do Mundo ia ser no Brasil em 2014. Então as pessoas pararam para analisar lá, Uruguai, a pessoa não sabia nem pronunciar, é Uruguai, mas fui lá falando sobre quem eram os jogadores, mas eles sempre perguntavam muito sobre futebol. E futebol? Vou te perguntar agora também, já que você falou. Eu não ia falar assim de futebol, mas e futebol? Você gosta, você curte, você tem algum time? Como é que é? Eu sou um apaixonado por futebol também, eu sou apaixonado por esportes, viu, Juliana? Eu sou um cara que ama esportes, é o cara que para a Olimpíada, tira as férias da Olimpíada para poder assistir a Olimpíada, sabe? Porque quer parar na frente da TV e assistir a Olimpíada, faz loucura para ir no Rio 2016, trocar plantão e 2 finais de semana seguidos, terminar o trabalho às 7 da noite, entrar no ônibus para poder chegar lá a tempo, assistir o dia, voltar no ônibus, já chegar para ir trabalhar de novo. Então, fiz loucuras no Rio 2016. E faço por esporte. O Mancha tem, né, o mote dele lá, Viajando por Esporte, que é o site que ele criou. E eu tenho essa filosofia de vida há muito tempo já. Se eu vou fazer uma viagem, eu vou dar uma olhada o que vai ter por ali. Fui agora, uns tempos atrás, para o Uruguai. Fui ver o que tinha, né? Vamos ver que tem jogo. Aqui vai ter jogo no Estádio Centenário. É um sonho conhecer o Estádio Centenário. Vai ter jogo no Gran Parque Central, vai ter no Campeão Del Siglo, vai ter nos estádios menores, né? No Parque Alfredo Vieira, vai ter lá nos estádios do Defensor Sporting, lá no Parque Rodó. Então, há muitas coisas que eu fico olhando antes de viajar. Mas eu gosto muito de futebol, assim, eu tenho isso dentro de mim. Já trabalhei com futebol lá atrás,
meus trabalhos que eu tive lá no dentro do Diário Lance, eu fui setorista do Palmeiras, cobria todos os clubes de São Paulo para fazer reportagem ao vivo, né? Era o comecinho ainda de vamos fazer lives, né? Não era uma coisa, era uma coisa muito complexa, mas tinha um mochilink gigante, eram 3 pessoas para fazer, era um negócio. Hoje em dia você pega o celular e faz, né? É muito mais simples. Mas naquela época era bem complexo, e a imagem, qualidade terrível, a gente filmando o treino, tinha que filmar bem fechadinho, senão ficava só uns borrão, assim. Então eu comecei nessa época, lá no Lance, fiz muita coisa de esportes por lá, cobri título, fiz parte da equipe que estava cobrindo a Libertadores do Corinthians, fiz parte da equipe que cobriu o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, e depois, mais tarde, na Bradesco Esportes, fiz reportagem de campo, né? Cheguei a ser repórter de campo, uma experiência muito interessante também, mas é porque as pessoas olhavam para mim e sempre falavam, Wayne, esse cara gosta de futebol, então será que dá para quebrar um galho aqui como repórter? Porque o repórter é de férias, tem 2 repórteres de férias, a gente não sabe o que fazer, convida lá o Wayne da Sul-América, e é assim que eu fui fazendo umas coisas, porque eu gosto muito de futebol, então viajei para ver o Wembley, eu fiz viagens justamente para poder encaixar ali para ver o Wembley, queria ver um jogo em Wembley, era um sonho. Troquei todo o meu itinerário de viagem para poder ver o jogo em Wembley, no Estádio Olímpico de Roma. Fiz 2 jogos de Champions, fui para Portugal e fiz Porto-Lisboa num dia de trem, acabou o jogo. Dormi 4, 5 horas. Meu pai, coitado, ele foi comigo nessa, comprou essa comigo. Peguei o trem, fui para Lisboa, já cheguei para assistir o Benfica, ver 2 jogos de Champions na mesma terça e quarta, né? Um grande sonho, né? Quase impossível. E consegui montar viagens por causa disso, porque eu gosto muito de esporte e gosto muito de futebol. Claro que quando começa a temporada de futebol americano, a gente começa a acompanhar menos o futebol do que a gente gostaria. Fica o quê? Não dá para acompanhar todo o futebol do domingo europeu, né? Tá de manhã acompanhando o que vai ter na NFL. Mas tamo lá, Cartola, tamo lá, sempre. Isso é bacana demais, pô, fantástico, o esporte é maravilhoso, né? Quem ama o esporte consegue, igual você, a gente tem muita coisa em comum aí, você falou de filmes, muitos filmes que mexem com a gente, livros, séries, né? Hoje em dia, uma infinidade de streams que tem, e inúmeros documentários fantásticos, em todos eles de altíssima qualidade, então a gente só aprende e consegue extrair coisas positivas, no meu caso, enquanto professor, com os meus alunos ali, e também aqui no meu canal, que eu tento, o slogan é levar o máximo de esporte para o máximo de pessoas, né? Não ficar vou ficar maçante aqui, vou ficar falando de futebol e tal, muitos ex-alunos, meus alunos também, porque você não faz um só de futebol, já tem muita coisa só de futebol, tem que apresentar outras coisas, então aqui tem vídeo sobre lacrosse, tem vídeo sobre futebol gaélico, futebol australiano, só para citar alguns. Isso é fantástico demais. Oi, agora eu vou pegar e vamos fazer um exercício aqui do que pode estar acontecendo na NFL, o que está acontecendo, né? Essas trocas todas e vai e volta. Eu vou começar por aquela que roubou a maior cena, né? O Tom Brady desistindo da aposentadoria. Um amigo meu falou, você não vai fazer nenhum vídeo sobre ele, não? Eu falei, não, eu vou esperar ser oficial, porque eu tenho quase certeza que ele vai jogar. E ele vai jogar. Como é que isso foi para você? Olha, para mim foi interessante porque eu já dei essa previsão lá atrás, né? Que eu fiquei na cabeça, o Tom Brady tá se aposentando, ok, é um choque para todo mundo. Mas ninguém se aposentou nessa posição que ele está se aposentando agora. Alguns se aposentaram no Cleveland, mas ninguém como quarterback se aposentou na condição que ele está se aposentando. Uma condição de o quê? Ele fez uma das melhores temporadas da carreira e vai parar. Tá lá em cima, não é que ele tá caindo o nível, assim, a gente vê o Peyton Manning se aposentando, por exemplo, um grande exemplo, um contemporâneo a ele, já estava mal no último ano, estava em queda de rendimento, já não era mais o mesmo Peyton Manning lançando a bola. Agora, o Tom Brady não. O Tom Brady estava lá no topo, o Drew Brees também estava já um degrau abaixo. Havia quarterbacks que acabam caindo de qualidade. A cura é muito cruel, porque ele está aqui num bom nível, como era o caso do Peyton Manning, e de repente tem um ano muito ruim, e o próximo ano é basicamente para se encerrar a carreira, porque ele começa a ter dificuldades de lidar com a velocidade do jogo, e é muito rápido que isso acontece para um quarterback. Agora, o Tom Brady, ele estava lá em alto nível, não importa a idade dele é uma coisa ilustrativa dentro do que é Tom Brady. Ele estava em alto nível e não parecia que Tom Brady terminar a carreira com uma derrota do jeito que foi a derrota, sabe? Uma derrota que é doída, porque ele fez o máximo que ele pôde, o time entregou ali a bola para o adversário faltando 1 minuto e alguma coisa, com o touchdown, com a posse de bola à frente,
e o adversário acaba conseguindo ganhar o jogo, por conseguir cruzar o campo muito rápido, erros defensivos, enfim, não parecia que era o caso do Tom Brady. Então, já no Pro Bowl, no domingo seguinte, já que já foi ali após o anúncio dele, já teve um debate já ali, eu e o Kurt e o Renan, e eu falando que eu achava que o Tom Brady, se o Tom Brady parar, porque daqui 5 anos ele tá automaticamente no Hall da Fama. Eu falei, se ele não voltar a jogar. Não, mas ele parou, o Tom Brady não volta atrás. Eu não vi uma condição dessa e um quarterback desse nível parando desse jeito. E que assim, não é que ele já estava dando declarações já há muito tempo, que nem era o caso do Big Ben, ou o caso de outros quarterbacks que pararam, e você sabia que ele ia parar, o Brett Favre. O cara começa a dar declarações que ele vai parar. Eu tô aqui, eu tô curtindo com os amigos nos últimos anos, não, isso aqui eu não tenho mais muitos anos pela frente, então vou fazer o máximo que eu puder agora. Então, no Tom Brady não teve nenhuma dessa, era como se realmente ele fosse retornar, ele tinha um contrato com o Tampa Bay para ele jogar mais um ano. E não parecia que era isso, mas eu não esperava que fosse tão rápido também. 40 dias é muito pouco, Foi um choque para mim e eu achei muito legal porque essa off-season, no geral, ela tá maluca. Ela é uma das mais malucas. É a mais maluca que eu já vi, no geral, de tanto a movimentação pós-Super Bowl e chegada até o momento do draft. Nunca vi tantas coisas acontecendo. E dessa vez a gente está vendo um carrossel de quarterbacks, uma coisa que não é comum de se ver na NFL. Os quarterbacks estão mudando de time. E por causa do quê? Do caso de um Tom Brady lá atrás que resolveu trocar de time, né? Que parecia uma coisa que não fazia muito sentido, trocar, ele é ídolo de uma franquia, vai sair dessa franquia para jogar em uma outra menor, e o que aconteceu? Campeão. Então as pessoas olharam, os jogadores olharam e falaram, não tem porque me prender aqui na franquia. E o Tom Brady olhou para trás, olhou para Joe Montana, quando ele fez esse movimento dele, né? Joe Montana jogou pelos Niners, foi um herói dos Niners, foi um ídolo dos Niners, depois jogou ele no final da carreira no Kansas City Chiefs. E ele olhou para uma situação dessa e falou, acho que dá para fazer o mesmo. E o grande ídolo do Tom Brady é o Joe Montana. Então eu acho que aí, né, todo mundo tá pegando carona nessa. Russell Wilson, o Aaron Rodgers ficou com vontade de trocar de time, ele se tivesse oportunidade. E, assim, você acha que ele troca? Eu não, acho que não troca mais. Agora, com esse último contrato de Green Bay, não troca mais. Mas ele, assim, ou vocês me pagam, ou eu vou embora. E deixou muito claro, eu não tenho mais nenhum apreço a jogar aqui da maneira que eu jogava antes. Eu quero ganhar títulos. Eu ganhei apenas um, quero ganhar títulos. Vocês vão me dar condições e me pagar o que eu quero? É isso que ele queria. Eu acho justo ele querer isso. Né? Mas eu acho que tem muitos quarterbacks que a gente olha hoje que são introcáveis, que não poderiam sair dos seus times, e antes, no passado, a gente olhava também que não aconteceria de forma alguma, que pode acontecer a partir de agora, porque eles olharam que tem, sim, você trocar de ares te ajuda também a ser campeão. Não é só a franquia, não é só o momento que tá a franquia, não dá para você ficar preso ali se o time não se ajudar também, né? Eu tô com a camisa do Seattle, eu torço pro Seattle, mas, nossa, eu fiquei muito chateado com o Russell Wilson, que é um baita cara, né? Além de ser um grande jogador, a gente vê que ele é um camarada maneiro, assim, as entrevistas dele, as posições dele e tal. Tem por Denver, que é o time do Matheus, né? O time do Matheus Pinheiro. E eu acho que agora, eu acho que o Denver ficou muito forte, né? Porque estava com a defesa boa, o Russell Wilson chegou, eles precisavam de um quarterback de elite, pô, e ele é um dos melhores, assim, ele é realmente fantástico. Eu vou te perguntar, eu acho até que eu sei a resposta. E o meu Seattle? Eu acho que agora vai de mal a pior nessa próxima, hein, Wayne? É uma pena, porque Seattle entra em terra arrasada, né? E por uma condição que é aquelas que as pessoas acabam não olhando tanto, no caso da troca do Deshaun Watson, só no mérito esportivo. 3 escolhas de primeira rodada, 3 anos você se compromete sem escolher na primeira rodada, é muita coisa. Seattle passou por isso lá atrás, ficou anos na sequência sem escolher na primeira rodada, e é um time que nos últimos 9 drafts, em 5 não teve escolha de primeira rodada. E o que aconteceu? O time hipotecou tudo para ganhar no momento que dava ali, tentou dar um time com o Russell Wilson ali na metade da década passada, por detalhes não vieram, né? Por uma escolha ruim da comissão técnica não veio. É absurdo isso. Absurdo. Mas isso faz parte do jogo. Você apostar tanto, você pode ganhar ou perder. E foi o Los Angeles Rams fez uma aposta dessa, né? Postou tudo que tinha, hipotecou tudo que tinha, ganhou. Agora, como é que vai ser o futuro dos Rams daqui 5, 6 anos? É muito complicado a gente olhar, porque quando você tem tantas trocas e tantas perdas de draft, você vai ver o que aconteceu com o Seattle, nesse caso, que é a terra arrasada, porque você não tem titulares bons e você não tem bons reservas.
E eu acho que o draft serve, em primeiro momento, para você pensar, após a primeira rodada, serve para você pensar em reservas. E reservas que custam barato, que têm bom custo-benefício, que podem vir a virar grandes titulares. Médio e longo prazo, assim, Isso. Dentro do jogo, né? É um projeto que você monta ali. Quando você abre mão do draft, você começa a ter que buscar os reservas na free agency. E quando você vai buscar na free agency, ou jogadores que não foram draftados, você está buscando jogadores que ninguém quer. Por algum motivo, aqueles times não queriam aqueles jogadores. E você trabalhar com muitas segundas opções, terceiras opções, 31ª opções de times, de outros times, é complicado. Você vai entrar em uma situação de ter um elenco com problemas e não vai conseguir se reestruturar para subir, voltar a ser o que era antes, que é o grande problema, eu acho, de Seattle. É um grande problema que a gente olhava para os Texans há pouco tempo atrás. Só que os Texans não conseguiram ganhar a escolha de volta com a troca de Deshaun Watson, e é um time que pode tentar melhorar da metade da década em diante. Assim como eu vejo Detroit. Detroit é um time muito fraco dentro da NFL hoje. É um time que está muito abaixo dos outros, principalmente na divisão. Mas tem tantas boas escolhas de primeira rodada, tem tantas escolhas de primeira rodada daqui até 2026. Escolher, né, também, né? Você vai escolher, né? Tem time que não sabe escolher. Tá aí 32 quarterbacks diferentes em Cleveland, né? A gente olhar, parar só de escolha de primeira rodada, ele vai passar por vários aí, por Johnny Manziel e por aí vai, né? Caras de segunda rodada, como o Deshaun Kaiser. Se o time não souber escolher, não vai conseguir. Mas eu tô vendo, pelo menos, que Detroit consegue pensar um time em volta de um quarterback. Eles não estão, nesse momento, buscando um quarterback. Não é um time que vai chegar no draft quarterback. Não sei que queiram fazer uma maluquice aí. Mas eles estão, nesse momento, buscando tudo que eles podem em volta de um quarterback, linha ofensiva, recebedores, defesa, tudo que você precisa, que não é a posição que é aquela que é mais importante para marcar pontos no jogo, para você depois trazer essa peça. Porque essa peça, quando você traz, é o que fez, para minha opinião, Denver. É um time muito bem ajustado, só não tinha um quarterback. Agora com o quarterback passa a ser um time que briga de frente com um time como o Kansas City Chiefs, por exemplo. E que vai dar trabalho ali, tá todo mundo muito forte, né? Todo mundo muito forte. Ô, N, você tem algum time, assim, você sabe que você é Alabama, mas você tem algum time na NFL? Tenho. Você tem, mas não quer falar? Não, vou falar, não, peraí, vou até ilustrar até, ó. Vamos ilustrar porque eles ficam atrás de mim aqui no cenário. Até aqui, ó, temos aqui, ó, Aaron Rodgers, temos o Clay Matthews também, então aqui temos tenho eu sou o torcedor do Green Bay Packers, e as pessoas bem pouco, né, não falam, porque é tudo em cima do Everaldo, esse é o lado bom. O Everaldo é um bom escudo pra mim ali, o Green Bay Packers tá torcendo pro time, Everaldo Max, vai todo mundo em cima do Everaldo, até hoje, vão lá, marca o Everaldo quando o Green Bay perde, esquecem de mim. Tem um ótimo escudo aí nessa questão, mas eu comecei a acompanhar a NFL, eu demorei muito pra escolher um time pra torcer. Eu fui muito simpatizante dos Eagles, por causa de um filme que tinha que passava no SBT, era no cinema em casa, que é Fenômeno da Filadélfia, é o nome do filme na versão brasileira. Eu não quero assistir esse filme de novo, porque eu tenho um carinho com ele aqui no meu coração. E se eu assistir, existe uma coisa chamada regra dos 15 anos. Não sei se você já ouviu falar da regra dos 15 anos. É tudo que você vê antes dos 15 anos e você achou bom, é melhor você reassistir. Porque talvez seja muito ruim e você não sabia o que era bom. Você não sabe, não tem ainda cabeça para jogar o que é bom. E era um filme que falava sobre um lixeiro que trabalhava na Filadélfia, que ele chutava lá a alavanca do caminhão para poder compactar o lixo, e ele tinha uma perna forte, e um dia ele chutou lá uns galões de água num aterro, gostaram, vamos contratar ele. Aquelas coisas de filme de futebol americano, pré-anos 90, sabe? Que tudo que você pega, você coloca, o cavalo vai chutar para a equipe, essas coisas que a gente via. Então, e a história é sobre isso, né? Era um filme Disney, inclusive. E eu tinha um carinho com os Eagles por causa disso, porque era na Filadélfia e ele jogar nos Eagles. Assim como tive um carinho pelos Broncos também, porque o Peyton Manning jogava nos Broncos na hora que ele trocou dos Colts para os Broncos, que ele começou aquela temporada incrível, ele jogava nos Broncos, então tive um carinho e torcia ali naquele momento pelos Broncos. Não tinha um time para torcer. Eu cheguei a ter a minha universidade muito antes para torcer do que o time mesmo da NFL. E só fui virar um torcedor dos Packers em 2016, quando eu fui visitar o Lambeau Field. Eu fui despretensioso no Lambeau Field. Eu peguei o carro 3 horas de Milwaukee, fui para Chicago, estendi a viagem até Milwaukee, depois você estende até Green Bay, né? Você fica o quê? Fica dirigindo 7 horas do dia. Igual o Forrest Gump, né? Já que eu vim até aqui, eu vou correr até o final. Exatamente. Se eu vim até aqui, vou correr até o dia amanhecer, e assim você vai ficando e vai indo embora.
E eu fui despretensioso, eu não tava planejando. Eu nem tava, assim, era se desse tempo eu ia para Green Bay na viagem, porque eu tava em Chicago, tava com as pessoas na viagem, não era para tomar o tempo de todo mundo, né, vendo os Packers, e acabei indo para lá. E, cara, foi uma experiência incrível entrar no Lambeau Field. Para mim é uma das mecas do futebol americano, assim como o Rose Bowl também e para mim, na mesma viagem, mesma emoção de viver isso. E, cara, eu entrei ali, eu senti algo que eu já tinha dentro de mim, que eu não vou torcer para os Packers, que todo mundo torce para os Packers. Não. Eu sou torcer para time, eu torço para o Minnesota Timberwolves no basquete, né? Eu sou torcer para times menores, né? Dentro das ligas americanas. Hoje eu me encontrei como torcedor dos Dodgers no beisebol, né? Mas eu tinha um carinho muito grande pelos Brewers, que também não era um time forte também, né? Não era um time tão forte. Então eu falei, não sou torcedor dos Packers, né? O pessoal aí, esses bodinhos aí, torcendo pros Packers. Não. Eu acabei, como eu tinha muitos amigos torcendo pros Packers também, eu ficava tentando não torcer para poder provocar, né? Quando perde também, eu achei oportunidade. Mas eu sempre gostei muito do Aaron Rodgers, gostava da dupla dele com o Jordy Nelson, gostava do Driver, gostava dos caras que jogavam. Quando o Ed Lacy foi jogar em Green Bay, fiquei balançado, porque o Ed Lacy tinha sido um ídolo em Alabama. E até ele ficar pesado, né? Não conseguia correr direito, né? Os caras engordaram o Ed Lacy lá, só tem McDonald's para fazer Green Bay, aparentemente. Que o cara engordou, beleza, assim, 3 anos de carreira, o cara conseguiu ficar lento. Em Alabama, ele era um trator, impressionante. Mas eu acabei nessa viagem pro Lambeau Field, umas frases que me marcaram durante o tour no Lambeau Field, conhecendo o Lambeau Field, foi o rapaz que conduziu o tour, que ele falou, olha, eu não sou médico, eu não sou bombeiro, não sou... eu poderia ser outras coisas da minha vida, me formei em outras coisas, e eu sei o seguinte, eu posso não ganhar como nenhuma das outras profissões que eu falei, eu posso não ter a que as pessoas observem e falam, nossa, ele é médico, ele é bombeiro, né? Olha, aquele olhar das outras profissões, mas eu tenho o melhor emprego do mundo, que eu falo durante todo o meu horário de trabalho daquilo que eu mais amo. E eu fiquei, cara, que coisa maravilhosa, é verdade, né? Se você vai, e eu fiquei já na cabeça a história dos Packers, como é um time, sempre me chamou a atenção isso, é um time que é o time do povo, é o time que o povo tem na mão, não é num dono, é da cidade, é um time que não mudou daqui, exatamente. Tem mais donos que lugares no estádio, muito mais donos que lugares no estádio. Eu fiz o tour com uma das donas, inclusive, são lá, tem lá 200 mil ações, né? Tava lá junto com uma dessas pessoas que seguram uma das ações, e que é um time que é um carinho muito grande. Nos Estados Unidos é um time de torcida nacional, né? Mesmo sendo uma cidade muito pequena, é um time de torcida nacional. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei, cara, eu sou um torcedor dos Packers, tentei negar durante muito tempo, mas eu sou cabeça de queijo também. E aí me tornei um Green Bay Packers. Assim, eu gosto muito também de Green Bay. É o segundo time que, assim, quando não está jogando Seattle, eu quero que eles vençam. E confesso para você que, assim, um cara que eu sou fã do Aaron Rodgers, eu acho que ele, assim, ele é fantástico, ele faz coisas incríveis, até às vezes no meu número lá de WhatsApp eu coloco Aaron Rodgers e um chapéuzinho de mágico, assim, porque que ele faz é incrível. Mas eu confesso para você que eu estou um pouco decepcionado com os últimos playoffs dele, assim, jogando. Esse último, por exemplo, parece que ele foi lá para bater o ponto. Eu esperava mais, sinceramente, esperava mais dele ali. Aquela coisa que o Tom Brady tem, que eu acho que é só ele que tem, que é um negócio assim, você olha para ele, cara, ele tá, e o pessoal, o Tom Brady pistola, ele joga o tablet no chão, chuta o negócio, ele fica revoltado. Por exemplo, o Patrick Mahomes, que é um monstro, um craque fantástico. Você olha ele lá, ele tá lá assim, a virada agora que o Kansas tomou, e foi engraçado, porque eu estava olhando o jogo, eles estavam batendo fácil, até troquei, fui ver outro jogo. Aí eu falei assim, cara, como é que o cara consegue, ali é o jeito dele manter a concentração, mas do jeito que ele está tão blasé no banco, para ele voltar depois tão mal, pouco custa. Cara, foi exatamente assim, sabe? Eu vejo o Aaron Rodgers, esses últimos playoffs, eu vejo ele um pouco distante do time, não sei porque brigas internas, ele não queria algumas coisas que acabaram acontecendo lá dentro. Não sei, você compartilha dessa minha opinião, Enio, ou não? Compartilho, viu, Juliana? Parece realmente que o Aaron Rodgers perdeu um pouco da vontade de jogar em Green Bay em alguns momentos. Não acho que nos playoffs, a gente vê na off-season, né? Uma movimentação esquisita que o Aaron Rodgers não tem o mesmo sentimento pela franquia do que ele tinha antes.
Ele parecia muito mais antes comprometido com a franquia. E, assim, não importa o que a franquia fosse pagar para ele, ele ia jogar ali porque ele é um Green Bay Packer. Só que ele começou de um tempo para cá, ele começou a mudar a filosofia da vida dele. A gente sabe, o Aaron Rodgers fora de campo tem coisas dele. E ele começou a mudar a filosofia da vida dele e começou isso a esbarrar um pouco, acho que no que ele reflete quando ele tá no banco, não quando ele tá dentro de campo. Dentro de campo ele continua sendo um cara que busca o jogo e tal, mas ele ficou muito menos pistola quando o time perde. Ele parece indiferente quando o time perde. Isso. É isso aí. Mas a gente sabe pelo atleta Aaron Rodgers que ele não está indiferente porque ele vai lá, por exemplo, ele perde o jogo contra os Buccaneers no final da NFC. E aí no ano seguinte que ele faz, ele vira de novo MVP. Ele vai lá e ganha MVP. Só que ele chega no jogo de... Ele tem um talento tão incrível, né? Desculpa, ele tem um talento tão incrível, parece que ele pode ser MVP na hora que ele quiser, ele joga absurdo. Parece, exatamente. Parece, assim, e com uma off-season totalmente conturbada, né? Todo mundo falando que ele ia sair, não, que ele vai... o Rodgers vai ficar. E ele volta e ganha o MVP e faz Green Bay fazer a melhor campanha da primeira fase. Só que aí na segunda fase, eu acho que isso é muito importante em playoff. Green Bay, quando joga nos playoffs, os erros são fatais. E Green Bay tem muitos defeitos dentro do time na parte ofensiva que não foram corrigidos durante a temporada, mas que foram maquiados. Mas no playoff, essa maquiagem não dá certo. E aqui não ter mais de um recebedor, por exemplo. Você jogar só em cima do Davante Adams a temporada inteira, quando você vai jogar os playoffs, cara, você vai enfrentar defesas que são melhores do que você está enfrentando no dia a dia, na temporada regular, que já estudaram já 17 VTs de jogos de como joga o Green Bay Packers e como joga o Davante Adams com muito tempo de filme, então você consegue montar sistema de jogo para tentar anular um jogador. E quando você só tem um alvo, Marquez Valdes-Scantling, Randall Cobb, esses caras não são as respostas de Green Bay exatamente. Então, quando você fica sem a opção de ter uma peça como recebedor 2, recebedor 3, manter o jogo a chama acesa, né? Porque você se apagar a chama quando começou com o Green Bay e você não conseguir acender a chama, você não conseguir voltar para drives consecutivos sem marcar pontos, vários drives voltando e não conseguindo marcar pontos, você vai ficar fora do jogo e você vai ficar muito difícil de buscar a situação. E foi o que aconteceu, na minha opinião, com o Green Bay nessa última temporada. E erros defensivos, de novo, né? Green Bay tá sofrendo já há algum tempo com erros defensivos que custam caro. Lá atrás, contra os Buccaneers, foi justamente um erro de defesa num drive do Tom Brady, que toda vez os Packers estavam chamando o jogo para si, marcando os pontos, e a defesa falhando, o Tom Brady marcando pontos também. Só que era muito mais lutado para Green Bay marcar um ponto, marcar um touchdown, do que estava sendo para os Buccaneers. Isso uma hora reflete no cansaço do time. É verdade. Você tem razão. O Bay vai ficando sem respostas, o outro trava ali, a defesa fica mais concentrada, força você jogar para um lado seu que é bem mais fraco, aí vai acabar cometendo mais erros mesmo, é verdade. Agora eu vou fazer aqui um vídeo rapidinho, agora umas perguntas para você rapidinho sobre tops, assim, top 5 aí de jogadores da NFL para você, dos que você viu. Do que eu vi jogar? Pô, é difícil, hein? Difícil porque eu sou o pior cara para fazer um ranking, porque eu tô fazendo rankings aí, por exemplo, ranking de estádio mais legal que eu vi um jogo mais legal que eu vi na minha vida. Eu vou lá e mexo toda hora. Então, cada hora, que nem eu vi, qual é a sua música favorita? Todo mundo vai mudando de música aí, né? Eu tenho, faz um top 5 aí, mas vamos tentar, vai. O que eu vi jogar aí, cara, me apaixonei. Eu acho que eu vou deixar até de fora o Tom Brady dessa lista, porque o Tom Brady me apaixonei pelo caminho dele, né? Mas não só pelo jogo dentro de campo, partidas específicas, assim, a gente tem muito mais com alguns outros jogadores, como, por exemplo, Peyton Manning. Peyton Manning é uma das pessoas que me fez, um dos jogadores que me fez amar esse esporte do jeito que eu amo, né? Então, Peyton Manning, sem dúvida. O que pouca gente fala, Aaron Donald. O pessoal não fala, olha para o ataque, não olha para a defesa, mas o Aaron Donald é espetacular como jogador. É um monstro, é espetacular o que ele faz dentro de campo. Julio Jones, talvez, viu? Julio Jones, que desde Alabama já tem um carinho especial. Eu vou trocar o Julio Jones, Eu acho que a minha lista vai acabar. Eu vou trocar por Najee Harris. Porque Najee Harris, cara, o que ele faz, o que ele fez em Alabama foi muito espetacular, na minha opinião, e o que ele vai fazer dentro da NFL tende a ser tão grande quanto. Porque Alabama, Tua Tagovailoa, Mac Jones, Henry Huggs, Jerry Judy, vai falar de todos os nomes que a Alabama produziu, o Waddle, né? E aí por aí vai, vários nomes que a Alabama produziu nesses últimos anos, como no ataque, mas quem estava mantendo toda hora o time em campo, ganhando jogos, era o Najee Harris.
O Najee Harris estava lá como, parecia um figurante, mas era o Najee Harris que quando o Alabama estava apertado no placar, estava tomando uma surra, era o Najee Harris que aparecia no jogo para fazer uma pontuação que ia ser importante. Então, acho que eu vou deixar o Najee Harris, as pessoas vão falar, nossa, eu vou botar o Najee Harris, eu vou botar pela carreira dele do college e pelo que eu acho que ele pode fazer dentro da NFL, tá? Eu acho que ele pode fazer muito dentro da NFL. Deixa eu ver. O Aaron Rodgers, por que não, né? Aaron Rodgers também espetacular. E eu vou botar o Derrick Henry. Parece mais Alabama também, mas Derrick Henry. Eu falei chutando aqui os nomes que eu lembrei agora. Eu brinco com um amigo meu que eu falo assim, cara, entre os 5 melhores eu faço uma lista sempre de uns 8 ou 9. Aí você vai mexendo. E de equipes? E de franquias? Assim, melhor time, assim, e o mais competitivo que você viu? Melhor time mais competitivo que eu vi? Porque às vezes o time é o melhor time visualmente falando, né? Mas não é um time que é competitivo, né? Por exemplo, quando o Nova York ganhou dos Patriots lá, os Patriots são muito melhores, né? Tiveram uma campanha fantástica. Mas Nova York era um time chato. Até no documentário do Tom Brady, que é ótimo, né? Ele fala disso. E eles eram uma pedra no sapato. Todo mundo ficava com medo dos Patriots, mas Nova York não tinha medo quando enfrentava. E aí, fala aí para mim, assim, time competitivo, aquele time que dava gosto de ver. Cara, vamos lá. Eu acho que tem que ser só um? Pode ser mais de um? Não, pode ser. Tá liberdade. Vamos falar desses Patriots de 2007, né, cara? Que é um time espetacular, um time quase perfeito na história da liga, um dos melhores times que eu vi jogar. Um time que era espetacular, que você não entende como, se você repetir aquele Super Bowl 10 vezes, 9 vezes vai ganhar aquele time de 2007 do time dos Giants, tá? 9 vezes. Ganhou bem na vez que era a zebra total rolando ali. Foi uma coisa espetacular que fizeram os Giants naquela temporada, mas para mim aquele time dos Patriots são os melhores da história. Eu acho que os Broncos de 2013, 2014, ali, a chegada do Peyton Manning, e aquele time que se torna um time de 4, 5 mil jardas aéreas todo ano, sabe? Um time que muito bom, tem ótimos alvos, tem uma defesa espetacular. Então, acho que essa época dos Broncos, que eles bateram na trave pelo Super Bowl contra Seattle, né? Acho que era para mim o favorito naquele Super Bowl e não deu certo, o time ficou para trás. Gosto do jeito que foi montado os Buccaneers da temporada de 2020, porque é um time que se mexeu de maneira interessante. Chegou o Tom Brady, ok, chegou o Gronkowski, ok, mas olha como esse time já estava muito bem montado, né? E esse time já estava muito bem feito, muito bem montado na defesa e no ataque. Esse time vai lá e o que acontece? Todo mundo renova o contrato e volta para jogar em 2021 e continua sendo um time muito forte. Então gosto desse jeito dos Buccaneers. Deixa eu ver. Time incrível, outro que eu tenha visto jogar. Cara, eu gostei muito dos Panthers com o Ken Newton, o jeito que os Panthers estavam fazendo, aquele momento que eles chegaram também para bater na trave no Super Bowl contra os Broncos, mas também é outro grande time que eu vi jogar dentro da liga. Eu acho que os times dos Patriots de 2011, 2012, 2013, 2014, são ótimos times, mas que eram times corretos, times que chegavam ao Super Bowl por estarem completamente bem ajustados nas posições. Mas não eram times que você olhava e falava, nossa, 40 pontos por jogo, 0 pontos na defesa. O grande time dos Patriots que eu vi foi o de 2007. Até o próprio Tom Brady fala isso também, né? Que foi o melhor time. E é muito complicado como é que as pessoas se pegam. Eu achei legal o que vocês falaram, e só praticamente os times que mais se agradaram chegaram na hora H e não conseguiram levar, né? Exato. Porque o ser o melhor, assim, você ser o melhor não ganha o campeonato. Não é uma coisa muito injusta do esporte. Também, né? Porque, assim, alguém vai ganhar o jogo. Você ser melhor no papel, vamos deixar melhor, né, para não ficar parecendo que eu sou injusto com quem ganhou o campeonato. Mas esporte não se fala de justiça exatamente, né? Quem mais merece, quem mais jogou na primeira fase deveria ganhar na segunda. Não é bem assim que funciona, né? É o momento do jogo, o que o time está sentindo. Exatamente. Não é uma coisa assim, que é uma dualidade, né? Tem duas coisas ali, não é. Assim, não é o melhor ganha sempre. Às vezes um time vai conseguir superar o melhor e ele vai se tornar melhor.
Sim, e assim, você pode ter um carinho e aquele time ter te marcado e foi o melhor que você viu. Ele não ter sido, mas ele te trouxe alegria, te trouxe prazer do jogo em si, né? Acho que as pessoas têm que começar, eu acho isso, mas cada um vê as coisas do jeito dele, com as experiências que levaram ele a assistir assim. Por exemplo, se você fala de grandes jogadores, por exemplo, o Peyton Manning é um cara que você olhava e fala, cara, como é que ele fez isso, né? E assim, eu não estou desvalorizando o Tom Brady, não. Pelo amor de Deus, o Tom Brady, para mim, é o maior atleta do futebol americano de todos os tempos, o maior. Talvez você colocar melhor, tem outros caras que vão, Exatamente. né, são melhores que ele, mas no somatório todo, ele até pode ser considerado melhor, porque ele extraía isso. A rivalidade com o Peyton Manning era essa. Ele olhava lá o Peyton Manning, todo mundo falava do Peyton Manning, eu acho que isso até ajudou a fortalecer interiormente, e ele falar, cara, ok, eu nunca ninguém me escolhe, eu sou sempre atrás, eu vou provar para todo mundo que eu sou diferente. E ele fez isso, né? Se você vê jogadores de futebol, muitos nunca foram campeões, mas trouxeram o futebol, né? O soccer, né? Tá aí o Messi, né? Pra contar, né? O Messi não tem uma Copa do Mundo. Provavelmente não vai ter. Cristiano Ronaldo não tem uma Copa do Mundo também. E são caras que são os melhores que a gente viu jogar nesse século. Tem. O Zico lá atrás. Você Exato. vê jogadores que vão te dar prazer em assistir, que vão trazer pessoas para ver o jogo e não necessariamente vão ser campeões, né? Vão ter outras histórias por trás. E assim, o esporte ele é feito de campeões, ele é feito de histórias de voltas e tudo, e que marcam a gente. E não teria graça, né, Juliana? Não teria graça o esporte se fosse assim, o melhor ganha sempre e acabou. Né? Não teria a grande graça Para do que a esporte. gente assistir, né? Ó, É, que é melhor e tal, a gente vê isso nos esportes. Atualmente, a gente fala, no futebol tem muito mais zebra, mas hoje, no esporte geral, isso tem acontecido bastante também. Outras equipes que você não daria nada por elas, elas chegam com tudo e acabam se tornando campeãs. ó, Oi, tô com o nome. Você fez a lista top 5, fica na minha cabeça aqui, ó. Megatron, Ray Lewis, muitos caras daqui na minha cabeça. Olha, que faltou na minha lista. Então, é difícil fazer uma lista de bate-pronto, hein? Difícil, nunca tinha parado pra fazer. muito difícil, porque se te dá a pauta, por exemplo, se eu falo isso contigo, vamos fazer uma lista daqui, você anotava e falava. Talvez você trocasse alguns, você colocaria vários ali. É complicado, sim, é bem difícil. Oi, chegando aqui ao final do nosso bate-papo, foi legal pra caramba, cara. Pô, a conversa rendeu demais, você é um cara muito simpático. Vou continuar ali sempre prestigiando, mandando mensagem lá, te seguindo no Twitter e tudo mais. Tem alguma coisa assim que você achou que a gente poderia tratar no nosso bate-papo aqui que nós não falamos? Fique à vontade. Ah, pô, que isso, imagina. Tem várias coisas que. Tem que fazer a edição número 2 depois, hein, Juliano? Tem Ah, bastante coisa pra falar. como sim? E aí eu trago minha lista inteira, melhor. Eu vou te perguntar a sua lista. Que lista na próxima? Tá bom, eu vou trazer algumas listas aí, porque na hora assim somem. Porque na minha cabeça sempre fica o Peyton Manning. Qual foi o melhor jogador que eu jogar? Peyton Manning, cara. Ah, o Tom Brady, não, o Aaron Rodgers, não. Peyton Manning fazia algo espetacular, cara. E a gente vê a família dele, a família Manning, o The Book of Manning, um dos melhores documentários já produzidos. Né? É espetacular a história do Archie Manning, do Eli Manning, do Peyton Manning, do Cooper Manning, que pouca gente fala, né? Arrepia você fez a história. Assim, assistam, gente. Assistam. Tá lá, procuram por aí. Pode estar lá no Star Plus, porque como é rotativo, esse vídeo vai ficar aqui no ar algum tempo. Então pode estar lá no Star Plus ou não, né? É rotativo, mas procurem Book of Manning, é um SEC Story, é muito bom, cara. Um dos melhores documentários dessa série da SEC que eram feitos ali, que é todo feito em primeira pessoa, né? Acho que, além de tudo, é a produção em primeira pessoa, olhando para a câmera, né? Então tá olhando para você o tempo todo, tudo narrado em primeira pessoa. Então é maravilhoso. Acho que é um dos melhores documentários já feitos, que realmente a ESPN conseguiu ali brilhar demais com esse documentário. Agora, bom, acho que dá pra gente falar que quem ainda não acompanha futebol americano, né, tem que tá perdendo um negócio e tanto, né? Porque é maravilhoso, é maravilhoso. Futebol americano, muita gente olha e fala, é um monte de gente caindo em cima da outra ali, é muita brutalidade. Não, gente, é um esporte extremamente técnico, extremamente estratégico, que a força faz parte,
mas é um esporte que eu acho muito inclusivo, porque a gente olha para o futebol, hoje somos um país só de futebol. Felizmente o Brasil é um país de futebol, em segundo plano vôlei, em terceiro plano basquete, para produzir atletas, na questão de produzir, de ensinar esportes na escola também, né? A gente não tem tantos educadores que têm o trabalho como você tem, de falar mais coisas, falar mais sobre mais esportes, trazer mais esportes. A minha educação física na escola foi baseada em jogar futebol. Não me deram tantas opções como jogar handball, né, ou jogar esportes individuais, que, por exemplo, eu adulto me descobri um fã de tênis, jogando tênis. É maravilhoso, é muito gostoso. E, assim, machuquei o cotovelo muitas vezes, né, tem aquele cotovelo de tenista, tem que fazer fisioterapia direto, mas eu descobri e não tive um acesso a isso. Não é o que acontece em outros países, mas eu acho que, no geral, com relação ao esporte, o futebol americano, ele é um esporte que inclui muito, porque se você é uma pessoa que é maior, mais parruda, maiorzinho, tem um porte físico maior, você vai ser olhado para jogar futebol, não vão te dar uma oportunidade de jogar dentro do campo do jeito que você gostaria. No futebol americano você se encaixa em várias funções. Se você é um mais magrinho, mais rápido, mas não é tão bom com os pés, se encaixa numa função, pode receber a bola, pode marcar. Assim como se você passa bem a bola, você tem uma função dentro do jogo, se você chuta bem a bola. Então tem muitas coisas que você pode fazer com diversos biotipos, diversos talentos, diversos tipos de habilidade que a pessoa tem, que podem ser feitos no futebol americano. Por isso torna um esporte muito completo. Você precisa de muitas coisas, muitas especialidades e muitos tipos de pessoas diferentes para fazer um time ser bom. Se você montar um time com 11 Tom Brady, o que vai acontecer? Não vai ter linha ofensiva, não vai ter jogo terrestre, não vai ter... Todo mundo correndo com o cadastro amarrado no outro, assim. Exatamente, exatamente. Por isso que é legal o futebol americano, porque ele inclui muitos tipos de atletas, muitos biotipos de atletas diferentes que fazem o jogo ser o que é e dão oportunidade. Porque a gente fala de futebol americano NFL, profissional, mas é graças ao esporte no geral, como o futebol americano, como o basquete, que muita gente recebe direito, bolsa de estudo dos Estados Unidos, muita gente consegue ter a chance de estudar numa grande universidade e depois ter uma carreira, porque só 3% dos jogadores que estão lá no college vão chegar à NFL e vão ter uma carreira. Agora, os 97% ganharam a chance de ter um diploma e ter uma carreira profissional. Então isso é muito legal, algo que o esporte proporciona. Com certeza, com certeza. Ô, Enio, muito legal o bate-papo, foi bacana demais. Eu concordo com tudo que você falou sobre futebol americano. Pessoal, se vocês não assistem, eu acho que vocês vieram até aqui, sim, sim. Nos amam muito e que gostam também do futebol americano. Eu tenho um ex-aluno que gosta muito de basquete, eu gosto também, todos os esportes, falava com ele de basquete e tal. Aí eu falei, cara, assiste futebol americano? Não, futebol americano. Eu falei, cara, assiste, se você tiver dificuldade de entender as regras, eu te explico e tal. Agora ele é louco pro futebol americano, cara. E ele fala assim, cara, como é que alguém pode não gostar disso? Isso é incrível. Eu falei, eu te falo isso há muito tempo, cara, é bom demais. O jogo que a gente teve de Buffalo e Kansas agora, nossa, foi o melhor jogo que eu vi na minha vida. Assim, foi um negócio absurdo. Eu vou ver esse jogo de novo, ver se eu consigo assistir ele inteiro de novo. Os últimos 2 minutos foi assim, nenhum diretor, editor de cinema, ninguém faria um filme com um final tão perfeito igual foi o jogo ao vivo ali. Exato, foi um jogo espetacular, um dos melhores jogos da história e proporcionou a ESPN uma das maiores audiências também da história do futebol americano da casa, o jogo mais assistido da temporada e assim, é muito legal porque foi uma grande temporada da ESPN, mas a gente teve também a chegada, a volta do futebol americano na TV aberta, que eu acho muito importante, né? Porque a gente trabalha na outra casa que a gente vai falar, é muito importante para mais pessoas chegarem ao esporte. Isso é maravilhoso, inclusive é bom para vocês. Exato. É bom, porque mais gente aprende, mais gente quer assistir durante a temporada, quer assistir mais. Qual canal que passa mais? ESPN. Então aí, assim, assina o Star Plus lá, assiste na ESPN. E é assim que acho que a gente vai conseguir trazer esse esporte cada vez mais para mais pessoas. É um esporte complexo para a gente chegar e botar 4 da tarde na TV aberta para todo mundo aprender de uma vez, assim, né? É um esporte muito complexo, não é tão fácil de entendimento como o futebol, como é o basquete, que são esportes que chegam na TV aberta, ou vôlei, que chegam na TV aberta com mais frequência. Mas um trabalho de construção que está sendo feito desde lá de 2005, 2006, com a mudança da sede da transmissões da ESPN aqui para o Brasil, das transmissões americanas, com o Everaldo Marques aí, com Paulo Antunes, uma equipe que veio, Paulo Mancha, e todo mundo que veio depois disso, e toda a comunidade na internet, que eu acho muito importante, a comunidade do Twitter, no dia de jogo, no dia ou durante a semana, é fundamental. O trabalho de quem faz o trabalho de formiguinha, que é quem não recebe para fazer notícias sobre futebol americano, mas produz, muitos estudantes de jornalismo, muita gente que nem comunicação estuda, mas que acaba tendo um primeiro acesso ali com produzir notícias, produzir opiniões, produzir colunas, o que é uma crônica, o que é uma
um texto opinativo, né? O que é um texto analítico, as pessoas começam a fazer isso e trazem mais pessoas para assistir. A gente não tem ainda a imprensa profissional na internet em texto de cobertura de futebol americano, puramente futebol americano. A gente tem, claro, vários sites que cobrem também futebol americano. Podcasts, ótimos podcasts excelentes. Mas acho que a gente não chegou ainda ao patamar americano, né? Mas é o sonho que a gente tenha caminho para chegar lá e esse esporte seja cada vez mais falado na mídia, cada vez mais com mais espaço, né? A gente busca cada vez mais gente para assistir o esporte. Eu acho que isso que vai ser o ponto. Você traz um amigo para assistir futebol americano, ele vai gostar. Eu não consegui conhecer uma pessoa na minha vida que eu trouxe para assistir futebol americano e ensinei as regras, a pessoa não gostou, cara. Eu concordo, é verdade. Eu também faço das suas as minhas palavras, Wayne. E joia. E muito obrigado pelo convite, viu, Juliano? Tamo junto, vamos fazer a segunda edição lá na frente, viu? Vamos fazer lá a próxima temporada, tem mais uma aí. Boa, vamos mantendo contato, não vamos perder esse contato, não. E só quero fazer uma última observação. Vocês estão vendo quão é importante estudar. O Wayne estuda, ele está lá, ele realizando um sonho, que é um sonho de muita gente que quer chegar a ser um comentarista ou um narrador num canal como é a ESPN, o maior canal de esportes do mundo, né? E tá lá, continua estudando, mestrando, vai fazer doutorado, com certeza, é um cara que corre atrás e que dá orgulho da gente ver, porque sabe do que fala, não chega falando groselha, pô, tem um conhecimento incrível, fala muito bem. Wayne, obrigado, cara. Pô, você é fera demais, cara. Obrigado, Juliano. Ficou um pouco assim, sem jeito com as palavras até, mas realmente estudem, porque é através do estudo que você chega... Eu botei uma meta na minha vida em um momento que eu falei, todo dia eu vou aprender uma coisa nova sobre futebol americano. Todo dia eu vou aprender uma coisa nova. Vou abrir o Wikipédia e vou buscar alguma coisa, que seja um time lá de 85, ou um jogador, ou um tipo de rota, ou um tipo de passe, enfim, algo que seja da condição do jogo. Então, tudo isso eu coloquei como uma meta, um conhecimento novo por dia. E isso me trouxe até aqui. E eu continuo com isso para várias outras coisas, né, como outros esportes que eu comento também, né? Acho que tem um oceano de beisebol que eu fico nadando lá, aprendendo novas coisas sempre, porque é uma história muito maior até que do futebol americano em tempo, né, temporalmente. E então há outros esportes que todo dia eu pego um conhecimento novo. Isso serve para tudo. Acho que é uma boa filosofia para a vida. Eu tenho uma responsabilidade hoje como comentarista da ESPN, como você falou, o maior canal de esportes talvez do mundo. Eu ocupo um lugar que eu sei que muita gente gostaria de estar nesse lugar e muita gente tem o sonho de estar nesse lugar. Então eu não posso em nenhum momento fazer uma preparação ruim para um jogo, fazer um jogo meia boca, preparar mais ou menos. Não, eu tenho que dar meu máximo todo jogo, estudar muito bem cada jogo, porque não só eu estou ali de frente para uma audiência que é muito importante, uma audiência que tem ou está chegando para aprender, ou uma audiência mais antiga, ou uma audiência que eu tenho um carinho muito grande, e eu tenho que fazer para essa audiência e para quem também tem... eu olho assim, se eu estivesse lá de fora e eu visse um comentarista falando besteira, não ver que não está bem preparado, eu ficaria decepcionado, eu queria estar lá. Então eu tenho que fazer eu tenho que fazer um trabalho sempre dando meu máximo. Eu faço isso todo jogo. Estudar o máximo que puder para cada jogo, porque isso é importante. Estudem. Estudar não leva ninguém a um lugar abaixo, sempre te leva a um lugar acima. Verdade. Pessoal, valeu, obrigado. Sigam, se inscrevam no canal aí e, poxa, vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Valeu, Wayne. Obrigadão, cara. Nota 1000. Grande abraço. Até mais. Outro.